Leitura bíblica em classe. Tito, capítulo 2, verso 1 a 8. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra a incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tenha nenhum mal que dizer de nós. Objetivos da lição: explicitar que o líder precisa falar de acordo com a sã doutrina. Explicar os 4 conselhos no tratamento de Tito com os idosos, as mulheres, os jovens e os servos. Conscientizar a classe de que o líder deve ser bom exemplo em tudo. Aplicar o conteúdo aprendido à vida pessoal. Que a paz do Senhor, nosso Deus, esteja presente na sua vida. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com você para nós estudarmos as lições bíblicas da CPAD. Esse programa, a Escola Bíblica Dominical na Web TV, é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, que tem o objetivo de auxiliar professores, professoras, alunos e alunas a estudarem previamente as lições bíblicas da CPAD. No Brasil e nos países que a utilizam. É uma revista da denominação Assembleia de Deus, mas que também é utilizada por outras denominações. Recebemos algumas mensagens de pessoas de outras denominações que também utilizam essa revista, parabenizando pelo trabalho. Quero aproveitar e parabenizar o nosso pastor-presidente, pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que recentemente assumiu aí a primeira vice-presidência da CGADB. Parabéns, pastor Ivaldo, é um prazer trabalhar com o senhor. E é um prazer para o campo de São José dos Pinhais ter o senhor como nosso primeiro vice-presidente da CGADB. A lição de hoje, a lição de número 12, traz o título Exortações Gerais. Nós estamos estudando nesse momento a epístola, ou melhor, a carta de Paulo a Tito, que é uma das 3 cartas pastorais que nós estamos estudando. Nós já estudamos a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo e agora estudando sobre a carta escrita a Tito. E nesta lição, a lição de número 12, nós vamos ver que o apóstolo Paulo traz algumas orientações para Tito de como falar com as mais variadas faixas etárias da igreja. Então nós vemos aí o apóstolo com cuidado para que o líder possa tratar as pessoas de acordo com as suas faixas etárias na igreja. Como falar com elas. Mas também vamos ver que o apóstolo fala quais são os procedimentos que o líder deve ter com as pessoas também das mais variadas faixas etárias da igreja. E ao fim, nós vemos o apóstolo recomendando ou advertindo o líder de que ele deve ser o exemplo em tudo. Então ele deve ser uma referência, a primeira referência da igreja, trazendo sobre o líder uma grande responsabilidade na maneira de agir, de se comportar, do exemplo que deve dar para a igreja. É isso que nós vamos ver nesta lição. O primeiro tópico, então, diz a maneira correta da fala do líder. O apóstolo diz que o líder deve falar de acordo com a sã doutrina. Então nós vemos que a palavra, a orientação do líder deve ser fundamentada na palavra de Deus. Não é
uma inovação, não é algo diferente do que já está na palavra de Deus. Muitas pessoas dizem, mas como que a palavra de Deus vai ter orientação para tudo? Nós vamos ver que a palavra de Deus ela é abrangente. Nós temos várias recomendações. Evidentemente que muitas questões são questões atuais que nós temos que contextualizar, mas nós vamos ver que a Bíblia tem referência a praticamente todas as áreas de nossa vida. Então esse é o princípio principal, onde o líder deve ter o bom senso de trazer o texto para as mais variadas situações na igreja. Por isso que nós vemos que o apóstolo vem falando repetidamente nas cartas pastorais a orientação de que o líder, principalmente, ele deve estar bem fundamentado na palavra de Deus. Como que você vai orientar alguém, aconselhar, fundamentado na palavra, se você não conhece, se você não domina, entre aspas, a palavra de Deus, através de um bom estudo? Em uma reunião recente, ainda citei para vários obreiros sobre essa questão da separação de obreiros. Como que as pessoas hoje têm sido displicentes na hora de separar os obreiros, levando em consideração muitas vezes a amizade, porque a pessoa é boazinha, tal, precisa de um reforço. Não. Nós vemos que o apóstolo Paulo é enfático, como já estudamos, sobre os critérios para a separação de um obreiro. Então, por isso que aqui o apóstolo fala sobre como ele deve falar, fundamentado na palavra. É alguém que realmente conhece a palavra de Deus. O líder, o obreiro que é bem fundamentado, que conhece bem a palavra de Deus, ele vai trazer uma palavra coerente. Quantas vezes, aos nossos púlpitos, nós vemos pessoas distorcendo a palavra de Deus? Traz um texto, faz uma volta na Bíblia toda e no fim você não sabe bem o que ele quis dizer. Muitos acabam usando o subterfúgio do movimento para a igreja, movimentando a igreja para enganar a sua deficiência no conhecimento da palavra de Deus. Mateus 12:34 diz que a pessoa fala aquilo que o seu coração está cheio. Então aqueles que se fundamentam na palavra de Deus, que têm a referência à palavra de Deus, que estudam sistematicamente a palavra de Deus, essa palavra vai estar intrínseca na sua própria vida, no seu próprio comentário. E ele vai começar a falar aquilo que realmente está na palavra de Deus. Por isso que o apóstolo diz que o que ele fala deve estar baseado na sã doutrina, ou seja, na palavra de Deus, nos princípios bíblicos. Tiago, no capítulo 1, verso 19, ele diz que nós devemos saber o momento certo para ouvir, saber e ser pronto para ouvir e tardio para falar. Ou seja, é melhor você ouvir, é melhor você ter uma melhor aptidão para ouvir as pessoas do que falar demais. Você viu já pessoas que você vai conversar e você não consegue entrar na conversa porque ela fala o tempo todo, mas ela não quer ouvir. Então o líder, a pessoa que quer auxiliar as demais pessoas, uma pessoa prudente, é a pessoa que ela é controlada a não falar, ela sabe ouvir, não tem dificuldade em ouvir, não interrompe as pessoas enquanto estão falando. Ele tem essa habilidade que o apóstolo coloca aí como uma boa habilidade, uma boa característica, uma boa virtude, que principalmente o líder deve ter. Mas isso não é somente para o líder. As pessoas, de uma forma geral, é uma característica importante recomendada pela Bíblia. Tardio para falar e pronto para ouvir é sinal de sabedoria. O comentarista coloca aí de maneira coerente. Aquele que é tardio para falar e ele é pronto para ouvir, ele demonstra ter sabedoria, ter experiência, ter maturidade, principalmente espiritual, que é alguém controlado que pode ouvir e fazer uma análise do que a pessoa falou e de uma maneira coerente, sem pressa, sem modificar a sua forma de falar, ele então expressa aquilo que, diante de tudo que foi conversado, ele traz uma síntese do que realmente é necessário, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. O líder, então, nós vemos que a recomendação, ou seja, a afirmação do apóstolo Paulo, é de que ele deve ser uma pessoa pronta para ouvir. Então, todas as pessoas, mas em especial o líder, deve ser alguém pronto para ouvir. Se tem um líder que não consegue ouvir, que não consegue parar para escutar os seus liderados, então lhe falta essa virtude, essa qualidade que o apóstolo coloca aí como algo fundamental, muito importante para uma liderança. Imagine quem é um
um pastor presidente, um líder maior que não sabe ouvir. Pior ainda, porque vai ter uma consequência para toda a cadeia de hierarquia da igreja e vai chegar no membro. Então as pessoas acabam ficando frustradas com isso quando não conseguem falar com o líder. E nós vemos que hoje nós temos muitos astros na nossa denominação, pessoas que se acham estrelas e não podem ouvir, se acham o dono da verdade. Se alguém falar o contrário, eles querem sacrar, eles querem acabar com as pessoas. E esse é um comportamento que não é um comportamento de alguém que realmente sabe ouvir, alguém que é tardio para falar e pronto para ouvir. Outro ponto que o comentarista coloca é a integridade no falar. Tito 2:8 diz que o obreiro deve ter uma linguagem sã e irrepreensível, ou seja, é alguém que fala, pensa para falar, é coerente, é íntegro na maneira de falar, de abordar, que não precisa se arrepender do que falou. É alguém que não precisa ser repreendido pelo que falou. E é uma pessoa que realmente tem maturidade, uma pessoa que tem coerência na hora de falar. Ele não tem pressa para falar, não é uma pessoa que fala pelos cotovelos, como o ditado que nós vemos aí. Mas é uma pessoa que fala, fulano é uma pessoa coerente. Fulano, você vê, quando você fala, ele observa, ele fala no momento certo, as coisas certas, fala pouco, mas fala aquilo que realmente é necessário. Observe isso na vida dos líderes. Observe qual é o seu comportamento. Veja a orientação do apóstolo Paulo. Em Mateus 5,37 nós vemos Jesus orientando que o falar dos cristãos deve ser sim, sim e não, não. Já viu aquelas pessoas que você fala, quem que falou? Foi fulano. Ah, então não dá para escrever. Ah, foi fulano. Ah, sim, fulano realmente, se ele falou, eu assino embaixo. Mesmo não participando da conversa e vendo porque é uma pessoa íntegra, coerente. Então é aquele crente que realmente a sua palavra é uma palavra de confiança. Tiago 2:12 nos diz que a integridade é fazer o que diz, ou seja, você falar e agir como você fala. Isso é importante, importantíssimo na vida do cristão, em especial na vida do líder. Efésios 4:29 nos diz que aquilo que nós falamos deve edificar a vida das pessoas, não destruir. Tem pessoas que nós vemos que têm um dom para destruir. Tudo que ela fala é negativamente. Você viu pessoas que, quando você vai conversar com elas, geralmente os seus comentários, as suas palavras são palavras negativas, que levam as pessoas para baixo. Aos Efésios nós vemos a recomendação de que o que nós devemos falar deve edificar as pessoas. Se não edifica, então não fale. Aqui nos faz lembrar as 3 peneiras de Sócrates. Vocês devem conhecer. Se não tem, pesquise na internet e você vai ver que é importante, dá para utilizar nesta lição. Você tem conhecimento suficiente da palavra para orientar as pessoas? Você conhece bem a palavra de Deus? Você que é líder? Você sabe a hora de falar e de ouvir? Você é íntegro em sua palavra? As pessoas confiam no que você fala? Então nós vimos nessa tópico a necessidade de conhecer a palavra de Deus, pronto para ouvir e tardio para falar, e a integridade no falar, as pessoas confiar naquilo que falam. São reflexões que ajudam você a pensar um pouco e também levar os seus alunas a pensar um pouco sobre essa questão na sua própria vida, que é fundamental. Na sequência nós vemos então algumas exortações para as mais variadas faixas etárias, idosos, jovens e também classe social, como os servos aqui, que o apóstolo traz algumas recomendações importantes. E ele fala que os idosos devem saber como se portar. O verso 2 diz que eles devem ser sóbrios, prudentes, moderados, ser exemplo na fé, ser exemplo na caridade, na paciência. Por que será que o apóstolo Paulo traz essa recomendação? Geralmente as pessoas idosas são pessoas que têm essa característica, mas se o apóstolo está recomendando, é porque na igreja haviam idosos que não tinham esse comportamento. E evidentemente, consequentemente, nos nossos dias também deve ter pessoas nas mais variadas igrejas, ou praticamente em todas as igrejas, idoso, que não sabe se portar, que não é moderado, que não é exemplo de fé. É isso que, se você parar para pensar, vai perceber dentro da sua igreja pessoas que têm mesmo muitos anos de crente, com talvez vantagem pelo seu ano de crente, não percebe as diferenças dos conflitos das gerações, porque nós vemos um ponto importante para você estudar
Esses são os conflitos das gerações boomers, geração X, o Y, agora nós temos já a geração Z, a respeito da cosmovisão, como que as pessoas foram criadas, como que é o contexto ao redor do mundo, ao redor do país, e como influencia no comportamento das pessoas. Não podemos exigir comportamentos iguais para as mais diversas gerações. Então aqui o apóstolo, ele fala com os idosos, recomendando que eles tenham um bom comportamento para ser exemplo para os mais novos, e não que venham complicar a situação dos mais novos, mas que sejam palavras de orientação, palavras exemplo no seu comportamento para auxiliar os demais membros da igreja. Então coloca sobre os idosos também uma responsabilidade na igreja. O comentarista coloca ainda que as pessoas acima de 60 anos acham que pode falar o que bem entende, fazer o que bem entende. De certo ponto choca um pouco essa palavra, não parece que acontece dessa forma ou na sua maioria, mas se colocou esse comentário, se o apóstolo colocou, porque existe uma necessidade. Nós sabemos que tem pessoas que acabam entendendo que são os donos pela idade da igreja, ainda quer conservar muitas vezes questões culturais anteriores, antigas, e que acabam dificultando muitas vezes o convívio entre as gerações dentro da igreja. Então é algo para se pensar a esse respeito. O Salmo 92, do verso 13 ao 15, fala sobre a produtividade dos idosos. Então nós vemos que os idosos eles podem produzir na igreja ainda. Eles podem trazer algo de produtivo, de crescimento para a igreja. Então a igreja não pode isolar os idosos. Por isso que é importante a igreja ter alguma área, algum departamento na igreja, alguma atividade para os idosos, que permitam que eles venham a contribuir, no mínimo se relacionar entre as pessoas da mesma idade e trazer contribuições também para si mesmo e para a comunidade. O apóstolo recomenda, trazendo orientações, uma palavra de reflexão, um ensino, oportunidade de um departamento de um relacionamento, convívio entre eles, uma atenção especial, porque todos nós chegaremos a essa idade também, se não o Senhor nos levar antes disso, e é importante receber essa atenção especial. Então os idosos, acima de tudo, eles servem de exemplo para os mais jovens, por isso é necessário que eles também tenham um comportamento. Nós temos o hábito, às vezes, de achar que os idosos não precisam receber orientação pela sua experiência, mas aqui o apóstolo está dando algumas recomendações para os idosos na igreja. Na sequência, o apóstolo fala sobre as mulheres idosas, chamando a atenção dessas mulheres que elas devem ser o exemplo para as mulheres mais novas. Mulheres que não podem ser caluniadoras, mulheres que falam demais. No ditado popular sempre existe aquele comentário de que as mulheres falam demais, falam mais do que os homens. Essa é uma tendência, tem até estatística a esse respeito. Então nós vemos que naturalmente, por questões de gênero, a mulher tem uma tendência a falar mais do que o homem. E quando se reúne, tem algumas mulheres que por falta de prudência acabam caluniando, falando coisas sem ter convicção. Mais uma vez, lembro aí das 3 peneiras de Sócrates. Se você ainda não leu, se você não viu, tem vídeos que eu já comentei sobre isso, pesquise um pouco sobre isso. As pessoas têm que falar aquilo que realmente edifica, tomar cuidado para não falar tudo aquilo que ouviu falar de alguém sem ter realmente prova, e ver a questão da utilidade. É útil você falar sobre isso? Então tem coisas que não é necessário a pessoa falar, ainda mais quando é uma pessoa já experiente, com mulher idosa, como coloca aqui na igreja, das mulheres mais experientes. Não dá muito ao vinho, coloca a questão, sejam mestres, ou seja, então as mulheres da igreja, elas também têm a responsabilidade de um estudo sistemático da palavra de Deus, um conhecimento da palavra, uma palavra de aconselhamento no momento certo, a hora que há uma necessidade. Então nós vemos aí essa chamada de responsabilidade para as mulheres mais idosas, orientando as mais jovens, como nós vemos que às vezes tem mulheres idosas que não trazem bom conselho para as jovens, mas conservando os casamentos que seja o exemplo na sua casa, traz lá até que sendo boas donas de casa. Então nós temos que tomar cuidado também, porque tem pessoas que tomam esse texto, sejam fiéis ao seu marido, obedientes aos seus maridos, trazendo para o nosso contexto hoje. Nós temos que analisar, de certa forma, essa questão. Não quer dizer que as mulheres não devem ser obedientes aos maridos, que não devem ser boas donas de casa. Evidentemente que sim, mas nós temos que ver que aquele contexto daquela época é diferente de hoje. Então tem muitos homens que aproveitam dessa palavra para subjugar e oprimir as mulheres como se fossem servas dele, mas na realidade a palavra de Deus diz que são adjuntoras, são companheiras, conselheiras, para caminhar junto na caminhada cristã, na caminhada da nossa vida secular no dia a dia. São pessoas para estar ao nosso lado. Então por isso que as mulheres devem ser sábias, devem orientar,
também para auxiliar não somente as mais jovens, como diz o apóstolo Paulo, mas também ser companheiras dos seus esposos, dos seus maridos, para que não venha a ser um empecilho e muitas vezes ser uma pessoa que leva o seu esposo para uma depressão, que leva o seu esposo para o sentido negativo, mas uma ajudadora, é assim que nos diz a palavra de Deus. Então todos têm as suas responsabilidades dentro das demais áreas da igreja e também da vida do ser humano. Então as mulheres idosas, mais experientes, não talvez nem tão idosas, mas mais experientes, elas devem ser exemplo para as mais novas, orientar na maneira de agir, de se portar, de se comportar e dar bons conselhos. É o que o apóstolo está colocando em ordem a igreja para que as mais diversas faixas etárias da igreja possam caminhar junto e de uma forma produtiva. E o apóstolo continua. No verso 6 ele fala com os jovens, que devem ser moderados. Aí nós vemos aí a questão que o jovem tem uma tendência para a ansiedade. Os jovens têm uma tendência para ser mais agitados. A própria natureza leva os jovens a esta ansiedade muitas vezes, porque os jovens têm mais força, têm mais dinamismo e eles talvez falta-lhe paciência em determinados momentos. Qual o pai que não teve que aconselhar o filho? Calma, filho, vem, peraí, não é a hora, vai devagar, olha. Por quê? Qual o líder também que não teve que dar essa orientação da igreja para o jovem? O jovem tem essa tendência, por isso que o apóstolo fala, olha, seja moderado, vai devagar, espera o momento certo. Então nós fomos jovens também. Lembra quando nós éramos adolescentes, jovens, naquela ansiedade, naquela insegurança em relação a muitas questões da vida, falta de experiência. Quem de nós que nunca disse assim, se eu pudesse voltar atrás na minha adolescência, na minha juventude, muitas coisas faria diferente. O que é diferente hoje e naquela época? A falta de experiência. A experiência hoje nos traz essa segurança, essa experiência que nós temos hoje ao longo da vida, nos faz compreender determinados momentos da nossa vida que nós temos que aguardar, ter paciência, que as coisas vão acontecer. Então os jovens, ele fala, olha, sejam moderados. Nos nossos dias nós vemos a influência muito grande da sociedade consumista, imediatista que nós temos, que influencia todas as pessoas. Mas os jovens, pela sua formação, pela sua natureza, têm uma tendência maior de absorver esses insights que são colocados, esses pensamentos, as ideologias que são colocados pela mídia para influenciar, que está muito ligado para a questão da comercialização e influencia os jovens. Então nós vemos aqui a recomendação do apóstolo Paulo, jovens, sejam moderados, controle a sua ansiedade e contribua de uma maneira mais controlada, né, para a sua própria vida e também para os departamentos da igreja. O verso 9 e 10 fala sobre o comportamento dos servos e servas. Ou seja, o apóstolo recomendando para os servos, para aqueles que eram escravos, vamos dizer, naquela época, dentro daquela sociedade, para se comportar adequadamente de acordo com a sua função. É algo polêmico, né? Muitas vezes nós questionamos como que a Bíblia trata a escravidão. Olharmos desde o início da Bíblia, nós vemos que existe escravidão desde o início. E vemos texto bíblico tratando algumas situações, como no Antigo Testamento, maneira de tratar com os servos, muitas vezes protegendo os servos dentro da situação social. Mas nós vemos que a palavra de Deus não vem mudar essa realidade. É algo que acaba incomodando a nós como seres humanos, como que pode a Bíblia não procurar mudar de uma vez por todas essa questão desse relacionamento entre as classes. Mas nós vemos que ela vem tratando, protegendo em algum sentido. O apóstolo aqui fala para que o escravo cumpra com a sua responsabilidade. É difícil. Então é um texto difícil, ao meu ver. Nós vemos que, principalmente com o Império Grego e o Império Romano, você pode estudar um pouco sobre isso, pelo modo de produção escravista. Tem um artigo que está para sair aí, então ainda não vou divulgar, porque está sendo publicada por uma revista de renome, mas sobre essa questão do modo de produção escravista que foi idealizado pelos gregos e que foi tomado também pelos romanos como modelo ideal. Mas os escravos sempre existiu, mas na época do Império Grego, o escravo passou a ser, de uma forma mais veemente, como um objeto nas mãos dos senhores, das pessoas que tinham posição. Mas aqui o apóstolo Paulo fala que, de acordo com o estado social, que as pessoas cumpram com as suas obrigações. Ou como empregado hoje, contextualizando os nossos dias, cumprir as suas obrigações no seu contrato trabalhista, que contrato que você tem com a empresa. Você tem responsabilidade, tem horário para cumprir, então que seja um exemplo. É isso que ele está dizendo. Essa é a responsabilidade do cristão
de assumir de acordo com as suas responsabilidades. Também não temos como ter na sociedade uma sociedade 100% de pessoas com belas posições sociais, rico de riqueza. É uma questão que acabam florescendo ao comentar esse assunto, mas também é evidente que não pode existir essa discrepância, mas é uma questão social. A igreja pode participar dessa questão também, e eu acho que deve participar, mas certamente com com seus cuidados, o bom senso sobre essas questões, porque o ideal é que haja uma distribuição mais justa da riqueza. Mas também tem aquele conceito de que as pessoas muitas vezes, se colocassem todo mundo hoje numa mesma condição social, passados-se alguns anos, não vai demorar muitos anos, vocês vão ver já essa diferença entre as classes, porque as pessoas têm comportamento diferenciado. Mas certo é que o apóstolo recomenda que haja uma responsabilidade diante das funções dentro das classes sociais em que as pessoas exercem. Aqui é uma recomendação para o servo. Nós vemos na carta de Filemão, por exemplo, uma recomendação também para os patrões, mesmo que não trate aqui essa questão de como lidar. Então, se tem um cristão que é patrão, e que é a pessoa que possui a melhor posição social, aí vem uma maior responsabilidade, que ele tem que trabalhar numa causa justa, não oprimir as pessoas, tirar vantagem ainda daquele que é menos favorecido, mas contribuir para o crescimento dessas pessoas. Irmãos e irmãs experientes, vocês têm sido exemplo para as mais jovens? Jovem, você tem sido equilibrado? Você, que é patrão ou empregado, tem se pautado nos princípios bíblicos e cristãos? Fica aí, para você pensar, refletir um pouco, esses questionamentos, essas reflexões que eu sempre deixo nos nossos vídeos ao final de cada módulo, de cada tópico, para você pensar e levar os seus alunos e alunas a pensarem também a aplicação prática do ensino que nós vimos. Vamos então ao terceiro e último tópico da lição. O apóstolo, mais uma vez, volta a falar diretamente para os líderes, dizendo que eles devem ser exemplos. Vemos isso no verso 7 e 8. E dizendo que eles devem ser irrepreensíveis, pessoas que não precisam ser chamadas a atenção. Mas é importante enfatizar que ninguém é perfeito. Não quer dizer que o líder vai ter que acertar 100% sempre, porque causa também uma grande responsabilidade sobre o líder quando isso é afirmado, quando coloca esse peso sobre o líder, dizendo que ele nunca pode errar. Então ele não seria humano. O ser humano, por natureza, ele erra. Então o líder, evidentemente, deve ser um exemplo, deve procurar ser irrepreensível, mas é evidente que ele também é falho. E muitas vezes nem tanto que é falho, mas às vezes as pessoas, a comunidade, as pessoas lideradas acabam impondo sobre um líder uma responsabilidade acima do que a própria palavra de Deus diz. Cobra demais e deixa muitas vezes o líder também distante da sua família, de uma vida pessoal, que ele precisa também. Então não posso deixar de enfatizar isso. Mas certo é que o líder deve ser um bom exemplo em tudo, em todas as áreas da sua vida. Mas sabendo que ele também é um ser humano como qualquer outro, mas com a responsabilidade que ele tem diante da igreja, o chamado que ele teve de Deus, ele deve procurar ser o exemplo em tudo, fazer algo, fazer as coisas, comportar de maneira que as pessoas possam se espelhar no seu comportamento. Como diz o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O líder, desta forma, vai conquistar a confiança dos liderados, do povo, da igreja. Porque o líder não pode minar a confiança dos liderados, mas deve ser alguém que transmite para seus liderados, para as pessoas da igreja, confiança. É alguém que fala e as pessoas falam, vamos ouvir, porque o nosso líder é um homem de Deus, é um homem que realmente demonstra através de sua vida, do seu comportamento, da sua fala, das suas atitudes, que ele é um homem direcionado, que foi chamado realmente por Deus. Então ele tem essa responsabilidade, mas lembrando que ele não é o super-homem, mas deve ser um exemplo para a igreja. Incorrupção da doutrina é um outro item que é colocado nesse segundo tópico, ou melhor, nesse terceiro tópico da lição. Mais uma vez, não tem como não enfatizarmos a questão da necessidade de um estudo da Palavra de Deus, de um aprofundamento do estudo da Palavra de Deus. Eu vou ser repetitivo porque o apóstolo Paulo também é repetitivo nesse sentido, demonstrando uma importância e que, infelizmente,
por mais que pareça, por mais que haja tanta repetição na palavra, que Paulo insista tanto, nós vemos um desleixo em muitas igrejas na relação à exigência dessa formação dos líderes. Mas aqui ele diz que o líder ele deve ser incorruptível no ensino da palavra. E para isso ele deve ser uma pessoa que realmente conhece a palavra de Deus. Agora tem pessoas que conhecem e mesmo assim ele deturpe a palavra de Deus. É pior ainda. São pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas procuram manter uma imagem, procuram manter uma situação que ele vê que está deturpando a palavra de Deus, que o texto está sendo deturpado, mas ele usa muitas vezes em benefício próprio, usa muitas vezes para dominar, para se projetar através da palavra de Deus. Esse aí paga um preço maior, ele conhece, ele é conhecedor. Pior ainda é quando alguém questiona esse ensinamento e ele acaba pisando, ele acaba injustamente punindo uma pessoa que questionou, uma pessoa que levantou uma questão com relação à deturpação da palavra de Deus. Um texto que foi usado inadequadamente por um líder ou por qualquer outra pessoa que tem o dom da palavra ou que tem a oportunidade da palavra. E quando questionado, então, se essa pessoa que é conhecedora da palavra, sabe que aquela palavra não tem interpretação, alguém questiona, e mesmo assim ele usa isso pelo poder que ele tem sobre as outras pessoas, evidentemente que essa pessoa vai ter que prestar conta diante de Deus. É uma das piores situações, a pessoa que, mesmo conhecendo, deturpa a palavra de Deus, e pior ainda quando acaba usando o poder para humilhar, para derrotar, ou que seja para punir. Sobre a incorrupção da doutrina, não podemos deixar de falar sobre a mercantilização da religião, que é algo que é muito explícito hoje nos nossos dias, principalmente nos programas televisivos e radiofônicos, pessoas que usam a palavra de Deus para mercantilizar a religião, para abusar da fé das pessoas e tirar das pessoas, através do suor do trabalho, o dinheiro. Por exemplo, hoje nós temos uma carga tributária muito grande sobre o cidadão brasileiro, o cidadão mundial, mas nós vemos que no Brasil existe uma carga excessiva. Já paga imposto de renda quem recebe um determinado valor, INSS, descontos mais diversos no salário da pessoa. Ele tem lá o valor bruto e o líquido bem lá embaixo. Já paga. E agora a igreja impõe muitas vezes sobre essas pessoas, ou alguém que usa a palavra de Deus para mexer com a fé das pessoas e tirando cada vez mais, ainda mais dinheiro dessa pessoa que é necessitada. Como que Deus lida com isso? Então, cuidado que o líder deve ter. Cuidado para não entrar na onda, né, dessas ideologias que nós vemos dentro das próprias igrejas, para acabar usurpando dos fiéis, das ovelhas, tirando a lã e a carne das ovelhas. O pastor tem que tirar a lã, né, e cuidar e tratar bem da ovelha, isso sim. Gravidade e seriedade. Eu não vou me ater muito a questão, já vemos que se repete um pouco ao longo do tempo, mas essa questão da seriedade que um líder, principalmente o líder, todo cristão deve ter, mas principalmente o líder. Nós já vimos aí a questão da forma de falar, no comportamento das pessoas, no exemplo, linguagem, a maneira de falar, ser irrepreensível em tudo. Então ali, o líder deve tratar com seriedade a responsabilidade que ele tem. Nós vamos ter como despenseiro de Deus, como se tem na lição anterior, no vídeo anterior, que nós estamos cuidando de algo que não é nosso, é de Deus. Nós temos responsabilidade, nós vamos prestar conta para o dono da obra, o dono da casa do Senhor, que é o nosso Deus. Então deve tratar com seriedade. Você que faz qualquer coisa que seja na casa de Deus, faça da melhor maneira, faça com responsabilidade, faça com seriedade, porque nós prestaremos conta diante de Deus. Você que é líder, ou pregador, ensinador, como tem utilizado a palavra de Deus? Você tem manejado bem a palavra e não tem do que se vergonhar? Que tipo de exemplo você tem sido? Enfim, o que nós aprendemos nesta lição, nesse vídeo? Nós vimos no primeiro tópico que as pessoas, em especial os líderes, ele deve pautar a sua fala, o seu comportamento, enfim, a sua vida pela palavra de Deus. Por isso a importância de conhecer a palavra de Deus e fundamentar na palavra de Deus. E isso deve contribuir para que ele tenha um comportamento moderado, que ele saiba
ouvir as pessoas, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, foi o que nós vimos isso daí. A pessoa que ele tem uma tendência maior de ouvir do que falar, contribuir para as pessoas, tomar cuidado com aquilo que fala, não ter muita pressa para falar, mas falar de maneira consciente e sábia. Nós vimos também que, independente da faixa etária, nós temos que ser exemplo em tudo. Tanto o cristão normal como o líder. Evidentemente que o líder tem uma responsabilidade maior, mas sendo avô, sendo idoso, idosa, jovem, adolescente, criança, mas cada um com a sua responsabilidade dentro da sua faixa etária, com a sua carga, que a sua própria faixa etária imprime sobre as pessoas, na questão da classe social. Nós devemos ser exemplo em tudo, buscar a fidelidade a Deus independente das faixas etárias e das classes sociais também, cumprir com as nossas responsabilidades. Por fim, nós vimos que o líder, aquele que está à frente, ele deve ter um padrão elevado, acima da média, alguém que seja o exemplo para os demais, que as pessoas possam olhar e se espelhar no seu comportamento, na sua maneira de agir. É isso que o apóstolo Paulo, ele recomenda para Tito e, consequentemente, recomenda para nós, a igreja, nos dias de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e peço para você, mais uma vez, comente. Entre no nosso canal do YouTube, lá no meu blog, faça os seus comentários, escreva, converse conosco, dê a sua consideração, a sua opinião, nos ajude, participe conosco, isso é importante, nos ajuda, incentiva a continuarmos com esse trabalho. E peço que você compartilhe também com sua rede social, com seus amigos, que para nós é muito importante e é gratificante saber que está sendo útil e que outras pessoas estão também se envolvendo, participando ativamente do programa, contribuindo e levando o que é bom para as outras pessoas também. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, até a próxima aula.